Oiê, eu sou a Letícia e a gente vai fazer uma revisão para minha prova de rede. É uma prova que o meu colégio não faz, mas assim, vem para nós. E ela é aspectada em linguagens humanas, exatas e matemática. E agora eu vou fazer uma abordagem de revisão para linguagens. O primeiro tópico a gente começa com as línguas estrangeiras, sendo elas espanhol ou inglês. No meu caso seria inglês para intermediário. Só que isso só vai das interpretações. Como a prova é Enem e não vestibular, no vestibular eles cobram mais questões referentes a vocabulário, regras da gramática, mas aqui é interpretação textual e vocabulário. Mais a questão de saber o significado das palavras e exercer as perguntas sobre o texto. Mas aqui eu anotei alguns macetezinhos que podem ajudar na prova de inglês para você. Então, leia o texto mais de uma vez. Na primeira leitura, foque em entender o geral e na segunda, procure pelos detalhes que podem vir a ser perguntados nas questões. Identifique o propósito do autor sobre o que o texto aborda, porque muitas vezes as questões são só amplas, elas não perguntam coisas específicas. Ele está perguntando, o texto falava sobre tal coisa? E se você entendeu a questão geral e sobre o que se trata o texto, tu já consegue matar um monte de questões. Identifique o propósito. O autor está informando, persuadindo, se divertindo sobre o que é uma crônica, um conto do dia a dia. Muitas vezes as questões do Enem de inglês fazem isso. Sublinhe palavras-chave e frases importantes. Isso ajuda a focar nas partes essenciais. Então, esses são os 3 macetezinhos que tu pode usar na prova de inglês. Ou espanhol, se preferir. A partir disso, a gente já pode entrar para português e a primeira matéria minha de português, linguagem portuguesa, é o estudo textual, gêneros textuais e a argumentação. Então, o que tem que entender? O que é a tipologia? A tipologia é a classificação dos textos de forma como a gente pode separar em tipo e gênero. Por que é importante tratar disso? Porque quando a gente vai fazer a prova de linguagens, a gente é obrigado a fazer uma redação. E os tipos textuais, eles se referem ao que a gente quer passar e como a gente quer ser entendido. Porque cada tonalidade, cada jeito que eu vou escrever, os conectivos que eu uso e a forma como eu quero dizer aquilo vão passar uma mensagem. Se eu estou persuadindo, se eu estou usando de uma abordagem crítica, usando exemplos, apelo emocional, tudo isso pode estar tendo a ver com a mensagem que eu quero passar e o jeito que eu passo isso. E por isso existem tipos argumentativos. Então, ao tratar de gênero, existem 2 gêneros. O não literário, que são aqueles textos efêmeros, textos curtos. Crônica, poesia, poema, tudo que a gente estiver falando sobre um acontecimento e não vários, como um romance, são do tipo efêmero, ou seja, textos curtos que são não literários. Já os textos literários são aqueles que estão nos livros das bibliotecas, porque são textos longos, são textos perenes, que a gente deixa lá para sempre, um texto, um romance, uma história, que ficará para sempre, né, no cunho de romance longo, de história longa. Para te entender melhor, o efêmero é o curto sem longa duração, notícias e charges. Notícias é a maior demonstração de um texto efêmero porque ele muda constantemente, todo dia tem uma notícia nova. Nascem e morrem assim. Como nascem, logo morrem. E os textos perenes são aqueles textos que nascem, mas nunca com o objetivo de morrer. Tem uma vida eterna, são os textos literários, assim como as memórias póstumas de Brás Cubas, e outros romances. E o Enem, ele criou, só o Enem traz isso, não é o vestibular que traz, só o Enem, ele traz um detalhamento de um gênero intermediário ou novo. Porque assim que podem existir crônicas longas, podem existir crônicas curtas. Então, o gênero intermediário do Enem é crônica. E ele pode muito que pedir isso, pedir em qual gênero ele se define. E ele se define no intermediário. Porque ele pode ser amplo tanto quanto para o lado longo, tanto quanto para o lado curto. Já quando a gente vai entrar no quesito de tipologia textual, existem 6 tipos de texto e essas são as formas que eu quero apresentar o meu texto. Então, o primeiro tipo é o dialogal conversacional, que ele realmente se trata de uma conversa, entrevistas, conversas no WhatsApp,
ele tem um poligerenciamento das palavras. O que é isso? Quando eu tô falando, eu tô gerindo a conversa. E quando eu paro de falar e a pessoa vai responder tudo o que eu falei, ela está gerindo a conversa. Então, essa troca de poligerenciamento da conversa caracteriza um texto dialogal conversacional. Se aparecer um print de uma conversa do WhatsApp no seu texto, numa fotinho, um print de uma conversa do WhatsApp no seu texto, na sua questão Enem, perguntar qual que é o tipo de texto, vai colocar dialogal conversacional, porque existe um poligerenciamento de quem vai gerir a conversa. O segundo tipo de texto é o texto injuntivo. Ele dá ordens, comandos, conselhos. O exemplo mais perfeito disso é o Código Penal, porque, dependendo de tal circunstância, haverá uma coisa que você deverá fazer, tal lei você deverá aplicar dependendo dessa situação. Então, caderno de receitas, Código Penal, tudo que expressa, manual de instruções, tudo que possa expressar o jeito que você deverá seguir, deverá realizar as suas ações, se trata de um texto injuntivo. O terceiro tipo é o texto narrativo. Quando eu estou contando uma narrativa de algum acontecimento, seja ele até mesmo uma notícia, ele é um texto temporal, porque existe o antes, o agora e o depois. Um livro que eu sugestiono você a ler para o Enem são os 100 melhores contos do século, que eles sempre pegam um desses contos para tratar alguma questão referente ao texto narrativo. O melhor exemplo de uma narrativa seria o conto, que ele envolve a ação dos personagens, o que eles fazem, e eu estou contando antes, começo contando a história, o momento presente e o fim da história. Isso seria uma narrativa. O quarto tipo é o descritivo, tá? Ele é não como o narrativo que é temporal, mas ele é espacial. Ele descreve um ser, um objeto, uma situação. Então, ele tem uma descrição, seja psicológica do personagem, seja uma descrição física, qualquer tipo de descrição equivale a um texto descritivo. Então, muito uso de adjetivos, acima, abaixo, por cima, de lado. Não precisa falar de cabelos castanhos, olhos castanhos. Não, ela pode falar de uma descrição espacial também. A gente tem o quinto tipo de expositivo argumentativo, são chamados de dissertativos, que têm a mesma estrutura, são introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o tipo de texto que a gente usa na nossa redação Enem. E a gente tem somente o expositivo, que ele tem a ver com a demonstração, ele parte de uma verdade já comprovada, então eu uso isso para expor ideias. Quando eu vou argumentar na minha redação, eu quero colocar repertório, eu uso fatos comprovados. Eu não posso tirar da minha cabeça algum fato e colocar lá na redação Enem. Não, eu tenho que expor argumentos já comprovados. Então, se a água ferve a 100 graus, pois já foi provado que a água ferve a 100 graus, então eu só vou demonstrar de novo. Quando eu não estou tentando provar uma ideia, como um artigo científico, que eu descubro lá e eu decido escrever alguma coisa, descobri isso. Não, já está comprovado, e aí que eu vou expor algo que já existe, só vou comprovar de novo. Nós temos o outro tipo, que é argumentativo, e aí sim a gente usa os juízos de valor. Quando a gente tem na redação Enem, a gente tem que ser imparcial, a gente não pode mostrar a nossa opinião de forma tão severa e tão direta quanto no artigo de opinião, por exemplo, que muitas faculdades cobram. Mas existe uma coisa na redação Enem que se chama marcas de autoria. E essas marcas de autoria são o que o corretor vai ler e vai conseguir pegar sutilmente o teu posicionamento sobre aquilo. Então, aí sim, quando a gente quer argumentar e falar alguma coisa sutil sobre a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente usa o tipo de texto que é argumentativo. Então, o tipo de texto que é argumentativo, eu vou tratar sobre a minha opinião. E a minha opinião, que geralmente não é baseada em fatos, se chama juízo de valor. Ou seja, o que eu penso em relação aos fatos já provados. Exemplo, o que eu acho
do fato de que a água ferve a 100 graus. E qual a melhor forma de ferver a água? Então, tipo assim, a água ferve a 100 graus é uma exposição. E eu achar que a água ferve melhor na chaleira do que na chaleira elétrica é a minha opinião, é o meu juízo de valor. Agora, a gente vai entrar nos tipos argumentativos. Lembra que eu peguei e falei que para eu expressar a opinião e a ideologia que eu quero, existem tipos de jeitos que eu posso expressar a mesma coisa? Então, tipos argumentativos. O debate sobre o que é o ato de argumentar fica um pouco mais interessante quando se analisa a tipologia dissertativa. Vimos que a dissertação pode ser expositiva, argumentativa, e a primeira busca a demonstração de uma verdade constatável pelos fatos e pela natureza das coisas. A segunda busca a demonstração de uma verdade possível, mas questionável, por emitir juízos de valor sobre a realidade, que foi tudo que eu expliquei. Na exposição, busca-se dissertar sobre como as coisas são, e na argumentação, busca-se dissertar sobre como as coisas podem ou devem ser. Por isso que quando a gente zoa, saí do Enem e resolvi todos os problemas do Brasil num texto só. Porque tu tá falando todos os problemas que alguma falta de políticas públicas, é por isso que o governo deveria implementar. Você está pedindo, está mostrando como deveria ser. E é aí que você coloca a tua argumentação, porque além de você expor fatos, por isso que o texto se chama dissertativo e argumentativo, você além de expor fatos vai argumentar sobre eles. Então, imagine, por exemplo, uma dissertação feita por um estudante de matemática em que ele tenta a prova de um teorema, e é evidente que se o teorema for verdadeiro, então, logicamente, a sua negação é falsa. Nesse tipo de dissertação, faça-se a prova por demonstração, que é um tipo argumentativo que eu posso usar. O objeto, por meio de um raciocínio lógico embasado no que é aceito como verdadeiro, demonstra que aquela nova ideia também é verdadeira. Ora, esse estudante deseja influenciar o pensamento de seus pares a fim de que eles aceitem tais teoremas, assim, mesmo numa dissertação expositiva, há persuasão. A persuasão também é um tipo textual, tipo argumentativo que eu posso utilizar nos meus textos de redação Enem. Trabalhamos assim com o sentido amplo de persuasão e no texto argumentativo não pode ser diferente. Devemos persuadir a pessoa ou o corretor a pensar do jeito que a gente quer que ele pense. Entretanto, a persuasão não se dá aqui por demonstração, quando um articulista defende essa necessidade. Então, agora eu vou mostrar os tipos textuais. Quando os conteúdos que trazem em si, o argumento pode ser agrupado em tipos, que combinamos ajudam a compor o processo argumentativo de defesa do ponto de vista e analisaremos com exemplos os seguintes tipos de argumentos. Existe o argumento de prova concreta, que a gente usa muito, argumento baseado no senso comum, argumento de autoridade, argumento de competência linguística e argumento baseado no raciocínio lógico. Primeiro é o argumento de prova concreta. É aquele que busca a comprovação da tese por meio da apresentação de fatos extraídos da realidade. Quando a gente vai buscar um repertório de artigo, depoimento de profissionais da área, a gente está usando argumentos de prova concreta que já foram concretizados. Então, essas apresentações de fatos extraídos da realidade que auxiliam na sustentação do nosso ponto de vista. É evidente que se ao se estruturar uma argumentação tendo como fundamento aquilo que ocorre na realidade, tem-se maior poder argumentativo do que quando não se tem essa mesma relação. O fato da realidade que serve de suporte é a argumentação, pois esse pode ser um dado estatístico, um acontecimento histórico, um acontecimento do cotidiano, uma cifra, etc. Então, aqui ele pegou um exemplo como um repertório do editorial de jornal, que é um dos exemplos que a gente pode usar. O segundo tipo de argumento é o argumento baseado no senso comum. É aquele aceito universalmente. Por exemplo, nunca a tua avó te disse que se você comer melancia e ir pro sol vai dar dor de barriga? Então, essas crenças populares que já são aceitas universalmente, mesmo que às vezes não se comprovem, por trazer uma máxima de experiência tomada como verdadeira em certa cultura,
Em uma dada época, dessa forma, não é preciso que seja demonstrado, uma simples menção é suficiente para que seja aceito como evidente em si. Quando se afirma, por exemplo, que um país em busca do desenvolvimento socioeconômico deve investir em educação. Então, é obviamente que a gente faz essas abordagens no sentido de juízo de valor, porque já é um conhecimento da cultura brasileira. A gente pode usar muito esses fenômenos conhecidos universalmente para comprovar nossa tese. Mas cuidado, não deve confundir o argumento baseado no senso comum com afirmações carentes de veracidade que acabam se tornando clichês em lugares comuns. Por isso, mesmo, deve-se tomar cuidado com as frases feitas, os ditos populares e os modismos argumentativos. São totalmente desprovidas de fundamento afirmações como mulher não sabe dirigir, o ano só começa no Brasil depois do carnaval, o crime não compensa e afins. A gente não pode usar isso, apesar de serem realmente sensos morais. Já o terceiro argumento é o argumento de autoridade. É aquele em que se busca uma espécie de fiador da opinião defendida. Quando eu quero tratar de direito, eu procuro um advogado. Quero tratar de saúde, eu procuro um médico. Então, é dar a palavra a quem entende do assunto e, por assim dizer, recorrer a esse tipo de argumento demonstra conhecimento, leitura e erudição, o que o autor que deseja defender, por exemplo, a adoção de um sistema alternativo de penas para certos crimes cometidos atualmente, por recorrer à opinião de um penalista conceituado, que será a autoridade qualificada para falar de tal assunto. Da mesma forma, um psiquiatra pode ser a autoridade adequada para falar sobre por que as pessoas se comovem com tragédias sociais e se cria uma rede de solidariedade em torno das vítimas de tal tragédia. Enfim, não há situações em que não se possa usar tal argumento, por focar a força argumentativa no emissor da opinião citada. O argumento de autoridade não é visto por certos analistas do discurso como um tipo de argumento, mas como uma estratégia argumentativa e conforme se baseia. Então, o que ele quer dizer? Que a gente pode usar aquele dos juízos de valor do censo da população quando a gente está tentando fazer uma pegada de um tema mais emocional, quando a gente está querendo falar de um tema não tão pesado. Mas, quando a gente for falar sobre qualquer tema e trazer um especialista sobre o assunto, uma opinião de um especialista sobre o assunto, vai ser sempre aceito. Não precisa ter medo de usar essa estratégia argumentativa. Já o último tipo é o argumento de competência linguística. Não é propriamente um argumento, mas um atestado de credibilidade que se dá a quem, ao argumentar, demonstra domínio não apenas da norma padrão da língua culta, mas também das inúmeras possibilidades discursivas que a língua permite. É a credibilidade natural dada a quem se expressa bem, e muitas vezes, diante de um texto bem escrito, o leitor pode ser levado a concordar com as opiniões ali expressas simplesmente porque a fala bem articulada e a argumentação bem construída o convencem da opinião veiculada. Escrever bem de forma correta, clara, coerente, cria e objetiva também é persuadir. Uma pessoa que fala bonito dá muito mais impressão de seriedade do que uma pessoa que fala chulamente com os dizeres populares. Então, o que quer dizer? Que usar um texto com conectivos a cada ponto final, que seja um texto coeso, com coerência, que a gente leia e consiga compreender já na primeira lida, não é aquele texto que a gente tem que ler várias vezes para conseguir entender o que a pessoa está dizendo, que não tem confusão, que não tem paradigma. Quando tu quer, tá, tudo bem, eu quero falar bem de uma coisa, mas eu também quero trazer os pontos negativos. Tá, tudo bem, tu pode usar conectivos que expressem isso como tal coisa é boa, entretanto, existem tal coisas ruins. Tu pode fazer isso, mas não se desvie da tua opinião. Tu está falando negativamente sobre uma coisa, continue falando negativamente sobre esta coisa. Então, o domínio da competência linguística em um texto coeso traz muita relevância para o teu texto. Por fim, há certos argumentos que não encontram exatamente um embasamento nos fatos, no senso comum, no apoio de uma opinião conceituada ou mesmo na competência linguística, mas nas próprias relações lógicas estabelecidas pelo autor do texto. Quando alguém afirma que o cigarro pode causar males à saúde e deve ser banido no rol de drogas permitidas, está se apoiando numa relação lógica de causa e consequência. Se causa mal, não pode ser permitido. Isso seria um raciocínio baseado na argumentação do raciocínio lógico. É uma forma de se conferir autoria ao texto, ou seja, além de tu estar expressando a tua opinião, tu consegue emitir um raciocínio lógico que faça o leitor pensar, tipo,
Isso já é lógico, não preciso nem dizer. Pode depender das próprias revelações que o autor consegue enxergar no problema por ele discutido, e pode-se desenvolver uma ideia por indução. Eu posso mostrar vários exemplos de que isso aconteceu, tal coelhinho é branco, tal coelhinho é branco, tal coelhinho é branco, e porventura este coelhinho também será branco. Ou eu posso fazer a pessoa deduzir. Quando se usa uma situação particular para se chegar a uma ideia ampla, genérica ou aplicável, ou outras situações particulares, é por indução. Ou ainda pode-se desenvolver o raciocínio lógico por dedução, e quando se parte de uma lei geral ou ideia generalizada para chegar à conclusão sobre uma aplicação em um caso particular. Estou falando sobre Joãozinho. O cigarro faz mal, já matou milhões. Obviamente, Joãozinho terá problemas de saúde. Então, quando se desenvolve um raciocínio lógico, por analogia, tenta-se transportar um raciocínio válido em um campo argumentativo a outro, por se enxergarem semelhanças entre os distintos campos. São esses tipos de argumentos. Também é importante saber o que cada parte da pessoa que está querendo convencer faz. Então, no estudo da teoria da comunicação, viram-se os 6 elementos necessários para que o processo comunicativo ocorra: o emissor, receptor, referente, canal, código e mensagem. Eis que para cada um desses elementos de comunicação há uma estratégia argumentativa associada. Na estratégia voltada ao emissor, eu estou emitindo a mensagem, este se inclui na argumentação com vistas a relatar suas experiências relacionadas ao tema. O emissor se coloca, por isso, como alguém credenciado a falar sobre o assunto. E, para alguns, aqui se insere o argumento de autoridade como estratégia argumentativa voltada à valorização daquele que emite a opinião. Na estratégia voltada ao receptor, este passa a ser valorizado com o objetivo de ser persuadido pela sedução de uma pessoa com autoridade no que fala. Essa pessoa sabe o que ela está falando. E aí eu sou seduzida a acreditar na sua opinião. No texto publicitário, é comum que o anunciante enalteça seu público-alvo quando se torna consumidor do produto anunciado. Obviamente, eu vou fazer uma propaganda que tenha os dizeres joviais se eu estou tentando vender, por exemplo, um All-Star. Então, quando eu estou fazendo uma propaganda para mulheres, eu posso dar até um exemplo que está no meu livro, de uma propaganda escrita: mulheres de verdade não são perfeitas, mulheres perfeitas não são de verdade. Obviamente, isso agradará aos ouvidos de uma mulher que consegue se comparar com todas as perfect girls que existem no mundo. Então, eu estou agradando, estou seduzindo o meu público-alvo. Isso é muito usado nas publicidades. Na estratégia que é voltada ao referente, busca-se dar ao leitor as informações necessárias para que ele se sinta tentado a aderir ao discurso do emissor. Ocorre, por exemplo, quando em textos publicitários o anunciante fornece informações, técnicas e detalhes sobre o produto enunciado, ou uma publicidade institucional quando se busca informar o público-alvo a respeito de algo de interesse público. Então, geralmente essa estratégia argumentativa é usada para tratar temas sérios que estão abrangendo toda uma comunidade. Exemplo, quero fazer uma propaganda para que as pessoas fiquem em casa na época do Covid-19. Quando se trata de um tema que acomete toda a população, sim, eu posso fazer um texto de uma voltada ao referente, com base de uma família feliz em casa e sorrindo porque está se cuidando. Já uma estratégia argumentativa voltada ao canal busca convencer o leitor por meio da menção em algum veículo comunicativo que adira ao discurso do emissor. Numa propaganda de carros, por exemplo, é comum a menção de eleição do carro do ano por alguma revista a fim de valorizar a produção anunciada, como um exemplo. Na estratégia voltada ao código, trabalha-se com recursos linguísticos capazes de ressaltar o argumento apresentado, oposições linguísticas, significação da palavra e variações linguísticas são exemplos. Geralmente eles vêm em metáforas, finais de texto, frases de efeito. Geralmente é aí que está voltada ao código da mensagem. Já a estratégia argumentativa voltada à mensagem trabalha-se com criatividade linguística a fim de construir uma mensagem diferente do original. Trocadilhos, jogos de palavras, associação de palavras de modo inesperado podem exemplificar essa estratégia. Por isso que existem recursos argumentativos. Por fim, os recursos argumentativos
São quaisquer recursos de linguagem e de construção textual capazes de orientar o raciocínio argumentativo dentro do texto. Assim, a ironia, por exemplo, não chega a ser uma estratégia em nenhum tipo de argumento, mas um recurso argumentativo, e listá-los chega a ser uma impossibilidade. A título de exemplo, tem-se operadores argumentativos, figuras de linguagem, apelo à emoção, comparações, definições, narrações breves, argumentações dialética, entre inúmeros outros. Em provas como o Enem, identificar estratégias argumentativas significa ter um entendimento de um conjunto de práticas e recursos linguísticos capazes de auxiliar no processo de convencimento do leitor ou do público-alvo do texto, e por isso, você não precisa diferenciar estratégias argumentativas, tipos de argumento, recursos argumentativos e mecanismos de persuasão. Então, isso só vai te ajudar meio que para escrever a redação e se cair alguma questão. Então, existem estratégias argumentativas, como recurso à autoridade, que seria apresentar a opinião de especialistas no assunto abordado para reforçar o discurso apresentado. Existe a comparação, mostrar que a tese apresentada deve ser levada em consideração porque se mostra viável em outras situações. Analogia, recorrer a situações similares em outro campo de análise para extrair conclusões sobre o campo que deseja abordar. Prova concreta, recorrer a dados estatísticos e pesquisas para embasar a tese apresentada. Ilusão histórica, analisar fato passado para embasar conclusões sobre aspectos do presente, exemplo, como a escravidão, apesar de ter sido abolida, ainda continua com ideologias racistas nos dias de hoje. Senso comum, recorrer à opinião aceita tradicionalmente pela experiência popular. Dedução, extrair de uma lei geral uma conclusão sobre um caso particular. Ironia, sarcasmo, dizer o oposto do que se deseja para induzir o leitor a refutar a ideia contrária e aderir à tese apresentada. Dialética, contrapor pontos de vista diferentes para a construção de uma nova via argumentativa como conectivo favorito, entretanto. Porém, apelo e emoção, em casos mais emotivos, promover a adesão à tese por meio de estímulos aos sentimentos do leitor ou casos particulares. Definições, delimitar ideias a ponto de tornar preciso o entendimento do leitor sobre o tema. Aí tu vai escrever tão bem e tão difícil que tu vai escrever alguma coisa sobre a pessoa, sobre algum fato, e a pessoa vai falar, o que é isso? Eu vou precisar estudar para entender essa coisa difícil que essa pessoa escreveu. E isso seria um apelo a definições. Gênero editorial. Este é o que é escrito pelo editor do jornal e este tem um embasamento teórico e uma importância além do normal. É aquele que tu olha de uma pessoa, o editor do jornal escreveu isso. É foda. O editorial é um texto jornalístico de caráter opinativo a respeito de assuntos ou acontecimentos relevantes e serve para expressar o ponto de vista do veículo ou da empresa responsável por aquela publicação. Quando eu tenho uma empresa, eu quero falar a opinião da empresa sobre tal coisa. Ou, na verdade, um texto até editorial. Eu sou presidente do Brasil. E até tá acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu tenho que parar de me manter neutro e expressar a minha opinião sobre quem eu vou ficar a favor e o que eu acho de tal guerra. Esse é um tipo de texto editorial, com uma importância do representante de uma coisa maior. Então, seja jornal ou revista, pois reflete a opinião do meio de comunicação ou do grupo que o controla. Assim, exime-se de características de estilos muito pessoais, apesar de opinativo, caracteriza pela sobriedade da linguagem. Então, existem muitos exemplos disso, mas geralmente o Enem vai cobrar editoriais escritos por empresas, jornais ou fontes de notícia. Próximo gênero é o artigo de opinião. Aí não tem mais a ver com o Enem, tem a ver com faculdades que pedem artigo de opinião e em vez de tudo se tornar imparcial, porque no texto dissertativo argumentativo, que é o Enem, tu tem que ser imparcial e ter apenas poucas marcas de autoria. Já no artigo de opinião, além da linguagem não ser mais
além da linguagem ter que ser em primeira pessoa, dessa vez, tu tem que mostrar a tua opinião, não ficar em cima do muro nunca. Então, o artigo de opinião também é um texto de tipo argumentativo persuasivo e muito presente em textos de gênero jornalístico, diferentemente do editorial, que expressa o ponto de vista dos editores do veículo ou da empresa que publica o texto. O artigo de opinião costuma vir assinado e representado o ponto de vista do articulista, ou seja, quem produz o texto, também sobre temas de acontecimentos relevantes. Então, tu vai pegar um fato polêmico e escreverá a sua opinião sobre ele. Geralmente, seu professor, quando for tratar e abordar sobre artigo de opinião, escolherá temas polêmicos, como cancelamentos do Twitter. Então, vamos para gêneros publicitários como o final. De publicidade comercial e publicidade institucional, aí que vem muita questão das guerras. Como o nazismo fazia muita propaganda e censura das coisas que eram postas. Por isso a questão de propaganda, por muito tempo, ficou mal vista até esse termo, porque a propaganda, ela já está associada à expressividade de um governo que censura as coisas, de tentar mostrar que tudo é positivo, a fim de estar a favor de um ideal, né? Então, vamos para o texto publicitário. O texto publicitário, seja ele impresso, seja veiculado nos diversos meios de comunicação, internet, rádio, televisão, cinema, é um texto argumentativo persuasivo que tem como objetivo específico a adesão do público-alvo ao produto, ao serviço ou à ideia que se deseja vender. A palavra publicidade provém do latim publicus, e exatamente por isso a publicidade tem caráter público de divulgação. O que se quer, sobretudo na publicidade comercial, é provocar o público-alvo para que ele desenvolva interesse em adquirir determinado produto ou serviço e, em seguida, passe diretamente à ação específica de aquisição. Há dois tipos básicos de publicidade: a comercial, que é a privada, e a não comercial, que seria a institucional ou comunitária. A publicidade comercial é aquela que visa, por meio de inúmeras estratégias persuasivas, convencer o leitor a adquirir determinado bem ou serviço. Já a publicidade institucional tem por objetivo alertar o leitor para determinada questão de interesse social ou comunitário. O governo lançar uma campanha de prevenção à AIDS e outras ISTs, ou uma campanha que estimule a doação de sangue de órgãos faz campanhas publicitárias institucionais. Então saiba a diferença. Estratégias argumentativas da publicidade, seja ela intimidação. Consiste em ameaçar o público-alvo por meio de elementos que lhe incutam medo como lhes causam impacto. Exemplo: nova lei seca. Beber e dirigir pode ser uma viagem sem volta, agora é tolerância zero, que nem o Brasil falou. Chantagem. Semelhante à intimidação, porém a persuasão dá-se a partir da revelação de poder de alguém, sobretudo, ou pela construção de uma imagem negativa do destinatário. Homofobia no trabalho. Você não tem esse direito e a mesma pessoa merece a mesma oportunidade. Denuncie e diz que sim. Ou seja, está mostrando uma pessoa que pode vir a combater este problema caso você seja homofóbico. Então, provocação. Consiste no uso da psicologia reversal, provocar a pessoa a ter uma reação oposta do discurso do anunciante. Não leia a próxima frase. Estampado. E obviamente tu vai querer ler a próxima frase. Já que você leu, que tal continuar ignorando o hábito da leitura? Bum! Quebra de expectativa. Comoção. Consiste no apelo ao sentimento do interlocutor, pois ele já deseja, de alguma forma, ter algo e pode ser conduzido pelo seu lado emocional. Bem grande. Até que a morte nos separe. É a foto de uma mulher vestida de noiva com um hematoma bem no olho. Escrito bem pequenininho. A violência doméstica não tem que ser para sempre. Para as pessoas que estão sofrendo violência doméstica verem isso e pensarem de uma forma diferente, pensar em denunciar. Essas são as formas que a publicidade consegue persuadir a cabeça das pessoas. E por último, a sedução consiste em criar uma imagem positiva do interlocutor a fim de que ele
Associe um elogio àquilo que deseja que ele faça ou compre. Usar minissaia? Sair sozinha? Ser chefe? Elas sempre podem. USP, mulheres. Tentação, já pela consiste da indução, consiste em promessas de ganho ou recompensa, pois aqui o interlocutor já tem o desejo de ter o produto ou de fazer a ação, mas ele acaba tendo a promessa de algo adicional. Compre a TV 4K tela grande e ganhe até 50% de desconto em outro produto Samsung. Atrai, né? Eu sei. E agora, vamos para estudos textuais do gênero do jornalismo. Já conhecemos os editoriais, os artigos de opinião, dos jornais, normalmente representados em visões diferentes. O editorial revela a opinião do órgão de empresa, o artigo de opinião a visão do articulista, que pode ou não coincidir com a visão do jornal ou da revista, e nesse capítulo estudaremos alguns gêneros jornalísticos, além daqueles já estudados anteriormente. A notícia, a entrevista, a crítica, a jornalística serão detalhadamente a partir de agora. Depois saem os gêneros de linguagem híbrida, que comumente circulam nas plataformas jornalísticas, a charge, o quadrinho e a tira. Muito usados no Enem. Entrevista jornalística. A entrevista é um gênero textual baseado na estrutura dialogal conversacional, troca de poligerenciamento de conversa, e é formada a partir da dinâmica de perguntas formuladas por um entrevistador e respostas dadas pelo entrevistado. O objetivo da entrevista é conseguir informações do entrevistado com vistas a compor um painel sobre algum assunto específico. Nesse gênero textual, o entrevistador pode não se restringir a fazer perguntas, já que pode tecer comentários sobre a resposta dada pelo entrevistado, fazendo pedidos de esclarecimento ou interrupções. O jornalista entrevistador deve tomar cuidado de não se deixar enganar pelo entrevistado e também por conduzir a entrevista sem perder a objetividade. O objetivo do entrevistado é mostrar as contradições do entrevistado ou fazê-lo apresentar sua visão de mundo ou ainda esclarecer sobre pontos complexos de sua especialidade de conhecimento. Então, marcado por poligerenciamento de conversa, tipo dialogal conversacional e foco objetivo em questões específicas. Por exemplo, fazer uma pergunta para uma CEO trans, a primeira CEO trans do mundo. Como se tornou a primeira CEO trans do mundo, como ingressou na empresa, por que deixou assim tal empresa em 2013, o que essa marca se diferencia das outras empresas. São exemplos de perguntas específicas com não tanta pessoalidade, a não ser que seja uma entrevista tipo a da Taverneck. Mas enfim, notícia. A notícia é um gênero jornalístico como um objetivo informativo. Noticiar é relatar um fato de modo a compor um painel capaz de transformar esse fato num acontecimento. Letícia morreu essa terça-feira. É a quinta pessoa somente esta sexta-feira que morre por conta de tal doença que venha comentando o país e por isso que o governo não faz nada. Eu torno uma notícia num acontecimento. Então, a notícia busca a novidade, aquilo que ainda não é sabido, e por meio dela o jornalista busca responder 6 perguntas básicas: o que, quando, onde, como e por quê. E a notícia é estruturada de forma bem característica e é composta por uma manchete, o título principal do assunto, que encabeça o texto de uma linha fina, espécie melhor o assunto trazido nela, do lead em inglês. Lead, que é a parte que vem diretamente logo após o título, que é o primeiro parágrafo da notícia, que tem a missão de sintetizar aquilo que é mais importante sobre o fato, desenvolvendo ou detalhando ainda mais informações da manchete no olho, que é o corpo da notícia, e traz as demais informações complementares logo após. O objetivo dessa estruturação é permitir ao leitor que não deseja ler todo o corpo da notícia, que tenha pelo menos uma ideia do fato a partir da leitura da manchete. Na linha fina, quiçá no lead, verá a estruturação da notícia na imagem. Então, essa é a forma de noticiar ou escrever formalmente um fato, um acontecimento. Esse texto tem que ser muito bem estruturado, igualmente as nossas redações. Eu tenho um post-it que tinha um adendo sobre uma questão de
usar o termo mesmo para retomar. Não existe. Joaquim fez um bolo essa sexta-feira e o mesmo fez um suco. Não uso mesmo para retomar termos. Nunca! Está errado. Nunca faça isso. Só um adendo. Resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual que tem por fim estabelecer comentários avaliativos sobre determinados temas, geralmente ligados à cultura e à arte, e o crítico não se restringe a descrever a obra, ele busca criticar, deverá propiciar ao leitor uma visão sobre esta obra, de forma a estimular ou a desestimular o leitor a apreciá-la. Como se trata de um texto opinativo, normalmente se pensa que a crítica se baseia em critérios subjetivos. Entretanto, uma das funções principais da crítica é avaliar objetivamente a obra, criticada por meio de critérios estéticos que vão além do gostar ou não gostar. E assim, a crítica literária, por exemplo, busca analisar a relevância e a originalidade da obra e seus aspectos estéticos mais evidentes, suas qualidades e seus defeitos. E a resenha crítica constitui-se de duas partes fundamentais que podem entrelaçar ou separar uma sinopse, por exemplo. Um breve resumo da obra que se deseja criticar, caracterizada por informações objetivas e uma avaliação que aponta os pontos positivos e negativos da obra, estimulando o leitor da resenha a assistir ou não a um filme ou a um espetáculo e a ler ou não ler um livro. Assim sendo, mistura características objetivas com características subjetivas, isso em se tratando de resenha jornalística. No caso de resenhas críticas feitas no meio acadêmico, o objetivo é outro e permite o avaliar o senso crítico do resenhista e verificar se ele compreendeu a obra resenhada e se é capaz de ter opinião sobre ela. Então, assim, eu só vou aceitar a tua opinião sobre o meu risoto se você souber fazer um risoto. Entendeu? Então, não tem, obviamente, o intuito de estimular ou não o leitor a procurar pela obra resenhada, mas uma resenha crítica. Bom, coisas que o Enem adora. Charge. A charge é uma ilustração caricatural que tem por fim trazer uma sátira a um ou mais personagens de um acontecimento atual. Por isso a sua professora do 4º ano botava uma sátira, uma crítica, uma charge muito sem graça. E aí tinha uma perguntinha logo em seguida falando qual que é o humor da tira. Não tem! Enfim, só um pequeno desabafo. Então, a personagem, pode ou não fazer uso de linguagem verbal, a palavra de origem francesa significa carga, exatamente porque carrega a ilustração com traços exagerados a fim de criar um efeito de humor e de crítica política, social. O fundamental para a compreensão da charge é estar a par dos acontecimentos recentes. E nos jornais, as charges revelam um olhar crítico do chargista sobre acontecimentos de fácil identificação pelo público leitor, e, no entanto, justamente por elas virem de referência para o leitor, por elas virem comumente ligadas a temas recentes, sua retirada de contexto pode significar a perda de referência para o leitor. Não é uma regra, mas as charges se ligam a temas datados ou acontecimentos bem delimitados no tempo, e também pode ser que haja presença de enunciar discursos mais relevantes para gerações atuais e futuras de temática social mais abrangente. Por isso que vai sempre ter uma crise política, e aí um chargista dessa época vai fazer uma charge satirizando o presidente por causa dessa crise política. É um exemplo. Tiras. Quadrinhos. O gênero quadrinhos constitui uma modalidade própria de linguagem, pois geralmente faz uso da linguagem visual e da linguagem verbal, e trata-se de uma narrativa visual cujo enredo é narrado quadro a quadro por meio de desenhos e, se for o caso, diálogos dispostos em discurso direto. Quando a linguagem verbal não está presente, caberá à visual promover a progressão na narrativa, e a tira é uma historinha em quadrinhos mais breve.
mas que necessariamente deve apresentar progressão temática e sequenciação de ações no tempo típica do tipo narrativo. Observe também que essa progressão temática objetiva uma quebra de expectativa do leitor. Oh, uau! O último quadrinho que faz isso? Sim! Este deverá ser capaz de antecipar o fim da história e por isso as tirinhas tendem a apresentar o feito de humor e a construção completa da mensagem apenas no último quadrinho. Oh, shit! Por retratar normalmente situações do cotidiano e diálogos entre personagens, a tira normalmente faz uso de uma linguagem mais próxima do coloquial, não formal. Um texto com uso de linguagem popular. Entretanto, há outras características marcantes do gênero. Balões podem revelar que se trata de pensamentos, fala ou fala ao telefone, por exemplo, pois são desenhados de modos distintos. Além disso, há símbolos específicos para retratar palavrões e o negrito e as maiúsculas podem sugerir uma fala mais agressiva ou nervosa. O narrador pode se colocar na história narrando normalmente um retângulo, colocando na parte superior do quadrinho. Enfim, inúmeras são as convenções dos quadrinhos e quais normalmente são absorvidas a partir da leitura e do contato com que se elas têm.